Passo minha declaração de minha grande expediente à minha nobre colega Isabela. Na tribuna, Isabela. Presidente, colegas vereadores e a nossa comunidade caxiense. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a cedência do espaço do vereador Juliano Valim. Hoje, praticamente, é minha última fala durante este período que eu estive aqui representando o vereador, substituindo o vereador Maurício Scalco. Então, a partir do dia 4 de janeiro, ele já estará de volta. Então, eu solicitei, né, o pedido para poder falar um pouquinho mais das minhas ideias. Então, o meu objetivo aqui hoje, com a minha fala, é também um ato de reflexão. Quando a gente fala de cidade, a gente está falando de pessoas. Tem uma frase que é de um arquiteto e urbanista, Jan Gehl, que ele fala assim, que a cidade precisa ser pensada para as pessoas que fazem com que a cidade exista. A gente teve um momento de pandemia onde as cidades ficaram vazias, e cidades sem pessoas, não há movimento, não há história, não há memória. No artigo 6º, pode passar, Jenny. A próxima também. No artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz assim, que todos os indivíduos têm direito de ser, em todos os lugares, reconhecidos como pessoas perante a lei. Pode passar. Então, o que é ser alguém, né? A gente hoje tem muita carência, as pessoas têm muita carência de serem escutadas. A gente hoje vive num mundo tão digital que a gente conversa com robôs, e a tendência da gente perder esse lado humano está sendo grande. Então, o que é ser alguém, né? Hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas cada um é único e especial. E isso faz com que a gente tenha privilégio de ser quem a gente é, mas também nos coloca responsabilidades, que são os nossos direitos e os nossos deveres enquanto cidadãos. Voltando para pessoas, o que as pessoas têm, né? Um olhar que a gente precisa ter para as pessoas. As pessoas têm sentimentos. As pessoas precisam ser acolhidas. Elas têm memórias, constroem histórias. E tudo isso, elas desenvolvem um sentimento de pertencimento. Elas, para se sentirem presentes numa cidade, elas precisam desenvolver esse sentimento de pertencimento. As pessoas têm sonhos também. E esses sonhos, eles precisam ser encorajados. A gente precisa estar perto de pessoas que nos encorajem a viver a nossa história. Que não tirem a nossa liberdade de seguir em frente e conquistar o que a gente deseja. E isso faz com que as pessoas protagonizem a história da vida delas. E a última palavra, que não menos importante, que eu trago aqui, é a segurança. Uma pessoa, para poder pertencer e protagonizar, ela precisa se sentir segura. Física, emocionalmente, financeiramente e de diversas formas. Uma pessoa segura, ela consegue fazer planos e ela consegue prosperar. Porém, a gente tem uma estrutura administrativa que precisa garantir também toda essa segurança para que a pessoa que mora nessa cidade, ela tenha os direitos sociais garantidos. Os principais que são trabalhados nas administrações são a saúde, a educação e a segurança. Quando a gente fala em saúde, a gente trabalha muito com a vulnerabilidade das pessoas. Uma pessoa, quando está doente, ou quando tem um familiar doente,
ela fica vulnerável. Então, ela precisa ser acolhida. Hoje, a gente tem um gargalo na nossa cidade, que a gente atende 48 municípios, e a gente precisa também colocar responsabilidade nesses municípios para que a nossa saúde, o nosso sistema de saúde não fique comprometido. A nossa educação também é a formação das nossas pessoas que moram aqui. A gente também tem problemas de vagas nas escolas, escolas com infraestruturas precárias. E, principalmente, hoje a gente observa que a neurociência, a neuroarquitetura fala muito que os espaços escolares e os espaços que a gente trabalha ou a gente vive, eles afetam diretamente no nosso aprendizado, no nosso emocional. Então, a gente precisa dar atenção também para os espaços das escolas, tanto para o aluno quanto para os profissionais da educação. E questão de segurança é a nossa proteção. Hoje, no grande expediente passado, eu trouxe a imagem das janelas quebradas. As janelas quebradas, elas tendem é uma teoria que ela comprova que a desordem causa desordem. E a desordem também motiva a criminalidade. Na minha infância e na minha adolescência, as casas não tinham grades, não eram muradas, tinham portões que as pessoas podiam entrar e sair. E hoje, com a falha na nossa justiça, a gente acaba nós sendo prisioneiros das nossas próprias moradias. Então, a gente precisa olhar para esse tripé que estrutura os nossos cidadãos. E quem é responsável por isso? Os nossos líderes, seja no executivo, seja aqui no legislativo, que a gente precisa olhar com carinho para quem a gente está trabalhando. A gente precisa de líderes que nos inspiram, líderes que façam com que a gente se sinta capaz, não com que a gente seja incapaz e que a gente precise de esmola em troca de prosperidade, ou em troca de dignidade, melhor falando. Então, um líder inteligente, ele resolve um problema, mas um líder sábio, ele previne os problemas. Então, se a gente tiver um olhar mais atento para as pessoas, a gente vai conseguir prevenir muita coisa para que a nossa cidade prospere. As pessoas precisam, então, dessa liberdade para protagonizar as próprias vidas. E a cidade, ela é um organismo vivo, ela precisa fluir, e a gente precisa de uma interação entre a forma da cidade e a vida da cidade. E Yangel também traz um pensamento sobre a cidade. Ele diz que a forma da cidade faz nós vivermos como máquinas, como robôs. E a vida das pessoas faz com que as cidades tenham alma. E a gente está precisando de alma em Caxias do Sul. Então, como é quase Natal, os caxienses vêm fazendo pedidos. Aqui tem imagens da nossa escadaria do parque que nos leva ao Parque dos Macaquinhos. É uma imagens do caxiense Paulo Bergamaschi, que eu me apropriei delas para trazer para vocês verem também simbolicamente de como a nossa cidade está. E eu tive a grata satisfação de ontem passear com meus cachorros, eram 8h30 da noite, e eu resolvi ir até a Praça Dante, vivenciar e experienciar como ela está preparada para o Natal, que eu não tinha tido a oportunidade. E isso me deixou muito, muito feliz, porque eu vi pessoas vivenciando o espaço. Então, aqueles sentimento de pertencimento, eu vi na Praça Dante ontem. Eram famílias, eram crianças, eram pessoas com seus animais. E eu me senti segura também de estar lá, porque a praça ela estava tendo um uso com pessoas preparadas e se sentindo pertencentes, cheias de sonhos também.
Eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, que ele é curtinho, mas ele demonstra muito daquilo que eu venho pensando e desejando para a nossa cidade. Então, observem que era 20h31 da noite, né, 8h30 da noite. Ali estavam pessoas, a cidade iluminada, então aproveito para parabenizar também a administração por esse evento de iluminação na praça. Para finalizar, então, eu gostaria muito de agradecer a todos os colegas vereadores pelo acolhimento que eu tive aqui na casa. Eu me senti muito feliz por poder participar desse período aqui com vocês. Amanhã a gente ainda tem uma sessão. E agradecer do fundo do meu coração e desejar que vocês agora, né, eu abro o meu espaço a partir de janeiro novamente para o vereador Scalco, e eu desejo que vocês tenham esse olhar para as pessoas na tomada de decisões, com carinho. Muito obrigada e um Feliz Natal a todos, e que 2024 tenha uma Caxias mais próspera. Obrigado, pai.